Muito boa tarde. Estamos hoje de novo com o nosso programa Ponte de Palavras, emitido, como os senhores ouvintes já tão bem conhecem, pela Rádio Manobras do Porto. Este programa passa, como sabem, é emitido às quartas-feiras, entre as 14 e as 15 horas, e retransmitido em outros diversos horários. Como sabem também, este é um programa que se dedica, de uma forma totalmente eclética, de uma forma totalmente aberta, a tentar trazer até aos ouvintes pessoas, saberes, conhecimentos que possam ser uma mais-valia para a vida de todos nós nos tempos que correm. Como sabem também, todas as semanas temos um convidado e esta semana teremos mais um convidado, e que será uma pessoa que eu acho que vai surpreender-nos a todos. É uma pessoa que eu considero muito especial e, como tal, vamos então dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o Sr. Divaldo Franco. Muito boa tarde, Sr. Divaldo Franco. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, muito obrigado. É um grande prazer estar no programa Ponte de Palavras. Muito obrigada. Vamos então dar início a esta conversa. Eu, mais do que uma entrevista, eu tento fazer deste programa uma conversa informal entre pessoas que, falando ou não a mesma linguagem, em termos conscienciais ou em termos espirituais, que para mim é a mesma coisa, espiritualidade, eu considero que é a expansão da consciência, mas há sempre uma ponte, por isso é que o programa se chama assim, há sempre uma ponte de entendimento. E eu dou aqui um exemplo, que é, semana passada tive como convidado um padre católico, o padre Bernardino Alves, que estava a chegar de férias e tinha estado na Índia, num ashram de uma linha filosófica, que é o Brahma Kumaris. E então o padre Bernardino dizia-me: olha, eu cheguei lá e disse-lhes, tenho muito prazer em estar aqui, porque toda a diferença que existe nunca vai chegar aos mesmos valores daquilo que nos une. Portanto, aquilo que nos une será sempre superior àquilo que nos diferencia. É assim que vê também toda esta linha de espiritualidade hoje tão aberta, tão falada, tão procurada, mas com tantas vias diferentes. Sem dúvida. As diferenças são mais caprichos das criaturas humanas e dos seus líderes do que propriamente da essência do pensamento filosófico, religioso ou científico, quando ele tem a ver com a espiritualidade. Certa feita, um psicólogo italiano, Piero Ferrucci, perguntou ao Dalai Lama qual era a sua religião. E ele respondeu com muita propriedade: a gentileza. Através da gentileza, nós podemos dialogar qualquer tema, sempre fazendo pontes iluminadas entre um conceito e outro, deixando à margem aquilo que é divergência para lado a lado naquilo que é coincidência. É uma resposta que não podia ser melhor, tão abrangente, e que toca em uma simples palavra, que é a gentileza. Que há tempos escrevi um texto, que agora não recordo o título, em que eu falava do que está em desuso na forma das pessoas se comunicarem. E uma dos conceitos e palavras que está em desuso é realmente a gentileza, mas pior do que a palavra é o próprio conceito. A generosidade, a gentileza, a gratidão, que eu considero fundamental para haver uma boa evolução harmoniosa dos seres humanos, são alguns dos conceitos ou princípios que estão muito em desuso, e acredito que não só em Portugal, como em todo o mundo. Na parte espiritual, concretamente dita, e na vossa linha, que é a linha do espiritismo, de Allan Kardec, existem diferenças profundas em relação às outras linhas de pensamento mais conhecidas, concretamente a católica, não é? Que é maioritária, digamos, em Portugal, ou até em relação ao budismo ou ao hinduísmo. As diferenças são profundas. Na essência, as identificações são muito maiores. Primeiro, porque toda doutrina religiosa tem como fundamento Deus. Não importa o nome que se lhe dê, importa que Deus para todos nós é a causa
e é o fim. É o abismo que nos separa e a ponte que nos une. O Espiritismo tem como paradigmas 5 pontos essenciais: a crença em Deus, a imortalidade da alma, que diz respeito a todas as religiões, a comunicabilidade do espírito, que somente o Espiritismo e outras poucas doutrinas admitem, a reencarnação, que é muito comum a todas as doutrinas esotéricas, a pluralidade dos mundos habitados e um lugar comum a todas as doutrinas cristãs, a palavra de Jesus Cristo. Neste 6º episódio paradigmático, nós temos o ponto de união que nos ensina a solidariedade, a vivência do amor e, sobretudo, a prática da caridade. Não a caridade convencional que se estabeleceu como dar aquilo que já não serve, ou alimentar o necessitado esfaimado, dar o remédio ao doente, o agasalho ao desnudo. São expressões de caridade, mas a caridade essencial é a do perdão, a da promoção da criatura humana, oferecer-lhe cidadania, contribuir para a sua dignidade, que será a forma mais elevada da caridade moral. Então, o Espiritismo, com esses paradigmas, está um pouco diferenciado de outras doutrinas religiosas. E Allan Kardec, o codificador, teve muito cuidado quando apresentou o Espiritismo. Ele disse: para ideias novas, palavras novas. O espiritualismo é a doutrina que tem como base Deus, a vida futura, a vida do espírito e as ações enobrecedoras. O Espiritismo, palavra que ele cunhou, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações com o mundo material, estabelecendo que dessa crença surge uma filosofia de comportamento. Um comportamento ético exarado na lei da reencarnação, através da qual a Terra, ao invés de ser um lugar punitivo, é uma escola. Realizamos aqui o nosso desenvolvimento ético-moral, ou, noutras palavras, desvelamos o Deus interno que todos trazemos e, etapa a etapa, vamos aprimorando-nos. Erramos e voltamos para corrigir. Acertamos e somos promovidos. Desta maneira, todas as religiões cabem alguns dos postulados espíritas, e no Espiritismo cabem inúmeros postulados de todas as religiões. Muito bem. Eu ficava sem perguntas, simplesmente a ouvi-lo, mas tocou em alguns pontos que são muito interessantes, porque não deixamos de ter uma obrigação social, não deixamos de ter a vivência, ou ter a experiência terrena. Para isso viemos, não é? Para isso encarnamos, e como tal temos que continuar a viver as experiências. Eu, por vezes, penso que somos um bocadinho uma experiência laboratorial, no bom sentido, em que não podemos fugir à própria vivência. A forma como a vamos vivendo é precisamente esse aprimorar de vida em vida. Atualmente, Sr. Divaldo Franco, estamos a viver uma época que a ciência já fala nisso, e principalmente a quântica, que está tudo em aberto, ou seja, os velhos véus e densos véus estão a desaparecer entre dimensões. Ainda agora falou que uma das diferenças é a comunicabilidade dos espíritos. É mesmo assim, o espiritismo também sente que aquela densidade que há uns anos existia está a atenuar pelas condições globais, planetárias, não é? O chamado salto quântico. Sem dúvida. E isto é um passo avançado na cultura e no comportamento da criatura. Devemos muito esse salto quântico à mídia, que vem divulgando de maneira imparcial todos os postulados do conhecimento. Não há muito, quando Higgs encontrou o bóson, que nós tivemos a identidade de Deus. Curiosamente, através da pesquisa nas micropartículas, encontra-se aquela que pode dizer-se é a partícula de Deus. Anteriormente, quando foi decodificado o genoma humano, no mês de janeiro,
ou melhor, no mês de junho do ano 2000, o presidente da República dos Estados Unidos disse que estávamos agora diante do método pelo qual Deus havia criado a vida. Uma grande surpresa, porque sendo ele de formação fundamentalista, trazia o conhecimento da genética e da embriogenia para demonstrar a presença de Deus. De tal forma, o conhecimento, através das neurociências e de todas as técnicas apresentadas hoje pela cultura, terminam por levar-nos a uma causalidade antes envolta em mistério. Os mistérios, diria Einstein, nada mais são do que desconhecimento das leis. É curioso que um dia perguntaram se ele acreditava em milagres. E ele disse, claro, acredito em milagres. Não aqueles que violentam as leis naturais, mas tudo aquilo que nos é inesperado, entre aspas, milagre, eu acredito, são os conhecimentos, hoje da ciência, decifrando os velhos milagres de todas as doutrinas religiosas e abrindo espaço para que a criatura humana se torne plena, porque o essencial não é o rótulo religioso, é aquele conteúdo que torna o indivíduo bem melhor. Eu, por exemplo, diante de um materialista que é cumpridor dos seus deveres humanos, sociais, domésticos, curvo-me reverente. E diante de um espiritualista que diz crer em Deus e nos postulados da religião e é um mau cidadão, eu não tenho a alta consideração, tenho compaixão por ele. Então, graças a Deus, diluíram-se as sombras densas que eram colocadas contra as ideias novas, particularmente contra o espiritismo. Nesse sentido, eu me recordo muito do pensamento de Friedrich Nietzsche, o pensador alemão, quando ele disse: toda ideia passa sempre por 3 fases. No princípio, é combatida tenazmente, por causa do nosso comodismo. Aceitar uma ideia nova impõe uma mudança de hábitos. Segundo, é ridicularizada. Quando a negação não consegue nada, o ridículo tenta empaná-la. Mas se ela persiste, é aceita. E ao ser aceita, todas aquelas dificuldades anteriores desaparecem para darem lugar a uma nova percepção da vida. E assim é. Dentro desse derrubar de barreiras, de separatibilidade entre as dimensões que sabemos que existem e que muita gente provavelmente não aceita, um dos trabalhos que eu sempre senti, porque sempre tive, obviamente, uma vertente de estudo e de pesquisa e estudei as diversas linhas de pensamento e filosóficas, entre elas o espiritismo, tentei estudar um pouquinho, que é tão abrangente, e sempre admirei imenso o trabalho que vocês desenvolveram ao longo de anos, de muitas dezenas de anos, em relação ao estudo do que é o ser humano no campo energético. O que eu acho que foi sempre uma inovação. Agora já toda a gente estuda os campos energéticos, já toda a gente fala, então, no que se chama o esoterismo, não é? Que já tão divulgado, centrinhos, espaços, toda a gente já sabe minimamente, e ainda bem que é assim, inclusivamente já começou a chegar à comunicação social, até as telenovelas, já falam de auras, já falam de chakras, mas eu acredito que foi o espiritismo que deu que deu o começo, que abriu esta porta tão desconhecida, obviamente, para os leigos, não é? Não seria nas escolas de mistérios, no que era hermetismo, mas para os leigos era desconhecido. Esse trabalho foi um trabalho fundamental, eu acredito, para a evolução do homem. Vocês continuam a dedicar-se a esse trabalho, ou está tudo dito em relação aos campos de que somos formados, aos nossos diversos corpos? Continuamos investigando. E a senhora tem razão, porque Allan Kardec, ao interrogar os espíritos, propôs a seguinte questão: que é o espírito? E para definir-se no século XIX, algo tão peculiar era muito difícil. E eles responderam: o espírito é o princípio inteligente. Então é uma energia. Allan Kardec deduziu: então há um princípio inteligente e outro não inteligente. O universo é constituído, portanto, de 3 princípios: Deus, energia e matéria.
Mais tarde, em 1905, Einstein irá dizer que a matéria é a energia condensada e a energia é a matéria dissociada. Abriram-se então os campos propícios ao desenvolvimento da física quântica. Porque a partir de 72, com William Crookes, quando começa a descobrir a matéria radiante, depois com Röntgen e os raios-x, posteriormente com as investigações da radiação nuclear, realizadas na Sorbonne pela extraordinária polonesa, e mais tarde pelas equações einsteinianas, e por fim com a Escola de Copenhague, quando são apresentados os princípios básicos do universo. Isto é fascinante, porque nós vivemos num mundo de energias. Hoje, na comunicação virtual, ainda surpreendo-me quando pegamos um iPod, um iPad, um iPhone e conseguimos ver o indivíduo a milhares de quilômetros, como se estivesse ao nosso lado, graças à energia. Então, esses estudos da energia são muito amplos. O Espiritismo apresentou o indivíduo dentro de uma trilogia: a energia inicial, que é o princípio inteligente, o espírito, um envoltório semimaterial, porque na época não havia expressões para definir, que nós chamamos perispírito ou corpo astral, e a matéria. Os nossos estudos prosseguem penetrando nessas faixas vibratórias, nos mundos paralelos, no campo das auras, especialmente através do aprofundamento do estudo dos chakras, ou centros de força, sempre conhecidos. Merece recordar que 2000 anos antes de Jesus, os chineses já acreditavam que nós tínhamos no fulcro do cérebro, na parte superior, um lótus de 1000 pétalas, que se ia abrindo à medida que nós desenvolvíamos os valores internos para sintonizarmos com Deus. Mais tarde, a Índia nos traz a revelação dos chakras, o budismo amplia o campo, o esoterismo ocidental, com a doutora Annie Besant, através da teosofia, alarga ainda mais, e o espiritismo vem contribuir para que nós valorizemos a vida desde os pensamentos, porque é na casa mental que começam as nossas responsabilidades. Somos aquilo que pensamos. Quando cultivamos o bem, nós somos felizes, saudáveis, mesmo que com alguma doença, o que não importa. Porque a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que saúde não é falta de doença. É o resultado de 4 fatores: bem-estar psicológico, harmonia fisiológica, equilíbrio socioeconômico e bem-estar espiritual. É fascinante. Porque quando nós estamos espiritualmente bem, o organismo responde através das manifestações saudáveis. E isto somente é possível quando pensamos, como diria Buda, pensamos retamente, falamos retamente, perdoamos profundamente, porque nos libertamos das mazelas, das toxinas que perturbam as neurocomunicações. Tem toda razão a querida amiga ao afirmar que nós estamos descobrindo o mundo real, que é o mundo da energia. É fabuloso, e que me leva a seguir a outra pergunta bem mais prática e que aflige tanta gente, que é realmente o campo da doença. É uma das minhas lutas tentar fazer perceber às pessoas, por todos os meios, que aquilo que temos que fomentar é a saúde, e aquilo que se fomenta hoje em dia na maior parte das sociedades ocidentais, e falo da que conheço melhor, que é a nossa, Portugal, fomenta-se a doença. Exatamente. Porque só se fala disso porque por todos os meios de comunicação, e não só, há todo um poder económico potentíssimo e fortíssimo que tem que vender produtos para as pessoas que são doentes. Então continua-se a fomentar a doença e não a saúde, quando também eu acredito, e com certeza que o Sr. Divaldo Franco nos poderá explicar isso divinamente, como faz tudo, que é a saúde vem de dentro para fora. Exatamente. A saúde vem de dentro. Desde que nós somos o que pensamos, quando nós cultivamos esses estados mórbidos e temos o mau hábito de sermos masoquistas, sempre nos faz bem estar mal, porque nos exibimos, chamamos a atenção, preocupamos-nos e preocupamos os outros. Quando a vida é um hino de alegria, o que me fascina em Jesus, entre outras coisas,
É o momento em que ele diz: eu vos trago boas novas de alegria. E a palavra evangelho, que vem do grego evangelion, significa exatamente isso: notícias alegres, boas novas. E os cristãos cultivamos tanto pessimismo, demonstrando que nós temos um rótulo religioso, mas não uma conduta de religiosidade. Porque se nós conseguirmos elaborar princípios éticos de equilíbrio, naturalmente, as nossas células, que vivem entre 28 e 30 dias e experimentam a mitose, a separação, sob este influxo harmônico, regenera o organismo. Eu realizei oportunamente um seminário com um dos maiores cancerologistas americanos, o Dr. Bornisi. Tivemos a oportunidade na cidade de Newark, em Connecticut, nos Estados Unidos, de fazer uma abordagem sobre saúde e doença. Ele, como um grande mestre de Yale, apresentou a saúde do ponto de vista americano. A medicina americana do norte sempre se preocupa com a doença. O espiritismo se preocupa com o doente. Enquanto o médico trabalha para que ele fique bom, nós nos preocupamos com a sua transformação moral para melhor. Porque, digamos que eu faço um cancro, vou operado, tiro o meu cancro, faço a radioterapia, a químio e fico bom do cancro, mas eu fiz uma depressão. Então não foi a cura real. A cura real é levar o indivíduo a um estado de bem-estar interior para que se liberte das doenças, não sendo doente. Então há uma ligeira diferença entre ter uma doença e ser um doente. Quando se é doente, muda-se de diagnóstico. E quando se tem doença, liberta-se da problemática. Então, a proposta moderna da psicologia, da psicoterapia hoje, é exatamente de não cultivarmos as expressões enfermiças. Evitarmos estar com problemas. Estamos num momento de crise, mas a humanidade sempre esteve em crise. Crise desta daquela natureza. Hoje é uma crise na Europa, a crise do euro. Na América é a crise do dólar. Na África é a crise da ausência de dinheiro. Na Ásia é a crise da fé religiosa, do fanatismo. O indivíduo é que está em crise. Um pensador inglês, Thomas Herd, há 250 anos, disse uma frase fantástica. Ele disse: o homem perdeu o endereço de Deus. Eu fico aturdido. Parafraseando, eu diria: o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Confundiu prazer com felicidade. E acha que uma vida prazerosa, uma vida de satisfações sensoriais ou sensoriais, seria o ideal. Quando o ideal seria uma vida plena, uma vida interior de equilíbrio, a busca da harmonia, da autoconsciência, do despertar dos valores que nós possuímos em uma grande quantidade. Nas nossas conferências, procuramos sempre despertar o lado bom do indivíduo. Está com uma doença, muito bem, mas isso é natural. Está hoje e não estará amanhã, como não esteve ontem. É necessário trabalhar o ser para que ele se torne saudável e as doenças não se lhe alojem. Está comprovado cientificamente por cardiologistas, por oncologistas e outros especialistas que nós somatizamos os nossos problemas. Toda vez que cultivamos o ciúme, vamos ter úlcera gástrica. Toda vez que nós nos exaltamos, vamos ter distúrbios na dosagem do açúcar, na circulação do sangue, nos fenômenos coronarianos. Toda vez que nós vivemos perseguindo os outros encolerizados, teremos distúrbios gástricos, fora as chamadas doenças fantasmas, aquelas que são psicológicas e que com o tempo tomam conta do nosso corpo. Vivemos o momento da depressão. A depressão é pandêmica. A Organização Mundial de Saúde diz que existem 240 milhões de depressivos crônicos no mundo, fora os que não estão diagnosticados. Mas por quê? Porque nós somos escravos dos chamados eventos de vida. Solidão, medo, ansiedade. Por que a solidão? Por causa do egoísmo. Queremos que os outros venham até nós, porque nós não vamos aos outros. Na hora em que eu me tornar solidário, não estarei solitário.
a ansiedade, porque queremos ter o mundo às nossas ordens, diante dos nossos pés, e isso é impossível só na comunicação virtual. Mas então nós deveremos estabelecer um programa de equilíbrio de tempo para ter calma, paz interior, para a harmonia. E por que o medo? Porque perdemos a confiança em nós e, consequentemente, nos outros. Então, tem duas regrinhas muito simples que nós não consideramos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje, a psicologia moderna colocaria invertida a frase: o auto-amor. Quando eu me amo, eu amo aos outros. Porque quando eu me amo, eu me conheço meus defeitos, as minhas dificuldades, os desafios, então eu sou tolerante para com os outros. Se eu que tenho bons propósitos não consigo mudar-me, como eu espero que o outro mude-se? É que eu quero que ele faça aquilo que eu não consigo. Então, no auto-amor, eu me realizo e, de repente, eu amo o outro. Se ele é ingrato, se ele é rude, o problema é dele. O meu problema é amar. O dele é aceitar ou não o amor. E amando o meu próximo, eu amo a natureza, amo a Deus. Então, a segunda frase é: não desejar a outrem o que não deseja que outro lhe faça. É tão simples que muitas vezes eu me ponho a pensar: como é que a gente deseja que o outro morra? Que bobagem, nós também vamos morrer. Desejar que o outro não progrida, isso também nos acontece. Atirar pedras em telhados de vidros, nós que somos um vidro tão delicado. Então é necessário que façamos uma retificação educacional, que repensemos os nossos valores educativos, sociológicos, para que a alegria seja um fator constante na construção da nossa saúde. Senhores ouvintes e caros amigos, uma receita tão simples e tão profunda, e que todos podemos aplicar no nosso dia-a-dia, a receita da saúde. É a receita do divino, é a receita de olharmos para aquilo como realmente somos, aquilo que somos. Continuando com esta fantástica conversa e partilha, que muito agradecemos. Há outro aspecto, falámos neste aspecto da saúde, que depois, obviamente, vem atuar sobre todos os nossos campos, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Em termos de existencialidade social, aquilo que eu noto hoje em dia, em todo o mundo, e Portugal não é exceção, e com certeza que o Brasil também não será, é que há um empenho muito extenso, muito grande, de parte de governos, mas principalmente de entidades privadas, em promover a assistencialidade no que eu chamo, no final das coisas, quando as coisas já derivaram para coisas menos boas. Estou a falar da assistencialidade aos jovens, aos toxicodependentes e a outras classes que estão a sofrer neste momento desse tipo de problemas. E eu acredito, parece que vislumbro, parece que sinto que o trabalho tem que ser focado na fonte, e a fonte é a família. As crianças que depois derivam, e os jovens, para esse tipo de vivências, porque é que todo o empenho social, os meios, o dinheiro que existe, que é uma energia que é necessária, não se focam principalmente em evitar que as coisas aconteçam? Muito bem. Nós estamos mais preocupados em atender os efeitos do que remover as causas. A família é a célula básica da educação. Aliás, há uma história muito bonita. É uma história grega, que um dos maiores oradores foi convidado para proferir uma conferência a respeito da educação. Ele deveria falar no Areópago de Atenas. E, sendo um homem extraordinário, licúrgo, ele disse: bem, eu necessito de 6 meses. E os anfitriões disseram: mas como? O maior orador do século? Ele disse: mas necessita de 6 meses. Aqueceram. 6 meses depois, ele foi ao Areópago, levando 2 servidores. Um conduzia 2 cães e o outro conduzia 2 lebres. Quando chegou o momento, ele soltou uma lebre e soltou um cão. O cão avançou na direção da lebre e despedaçou-a diante do público aterrorizado. Vieram servos, limparam a arena, e ele de imediato mandou soltar a outra lebre e o outro cão. Todo mundo esperava a tragédia. Deu-se o contrário.
O cão acercou-se da pequenina lebre, deu-lhe uma patada leve, envolveu-a, a lebre montou no cão e ficaram a brincar. Então o público delirou, mas como? Ele levantou-se e disse: nós vimos a primeira cena e vimos a segunda. A diferença entre o primeiro cão e o segundo é que este último foi educado. Então, na educação está a base essencial da construção de uma sociedade feliz. Desde os anos 60, por ocasião do hippieísmo, quando os jovens disseram que a família era uma instituição vencida, claro que a família tradicional, a família em que o homem era o ditador e era o chefe, estava ultrapassada, mas não a família em si, porque a educação começa no lar e todos os recursos governamentais deveriam ser direcionados para a educação doméstica, onde se criam hábitos, para a instrução escolar, onde se convive em sociedade e onde se criam hábitos saudáveis. Que ocorre? Os lares desagregados frustram os filhos. A necessidade hoje de trabalharem o homem e a mulher leva-os a entregar os seus filhos aos jogos eletrônicos, às babás eletrônicas, e eles perdem o contato com a vida, com a família, não têm o calor que nós outros, de outras gerações, tivemos, as heranças das tradições familiares, as histórias, os contos de fada, a convivência com a mãe, com a ternura do pai, que hoje ficaram num plano secundário, porque o egoísmo também predomina. Se a mulher deve trabalhar, claro que sim, mais do que nunca, também reservar algumas horas para o lar, porque faz parte do seu cotidiano. Então, o que acontece? A escola transformou-se num verdadeiro reduto de agressividade, o bullying. As perseguições, os conflitos, os tímidos fogem para o crack, para as drogas que são vendidas dentro das escolas. Nos refrigerantes são colocadas drogas variadas para viciar os jovens e depois de dependentes, tóxico-dependentes, vamos agora cuidar de saná-los com despesas fabulosas e com resultados mínimos. Porque depois que o cérebro recebeu uma alta carga dessas drogas ilícitas, os neurônios decompõem-se e não retornam nunca mais. Tem toda a razão quando apela para a família. Deveremos voltar às nossas raízes, robustecer o lar, criar condições de salubridade doméstica, em que os parceiros, os casais, os cônjuges ou as pessoas relacionadas respeitem-se, para criarem nos educandos o hábito do respeito a si mesmo, do respeito ao próximo e da construção da sociedade. Então, essa questão da família, nós outros consideramos fundamental. Nós mantemos na cidade do Salvador, na Bahia, uma comunidade. Era antes uma comunidade fechada. Nós tínhamos 20 lares com 116 crianças socialmente órfãs e órfãs realmente por falta dos genitores. Abrimos-la e hoje temos 3.500 crianças de todo o bairro. Não temos um vidro quebrado, não temos um grafite em nenhuma parede e não temos nenhuma punição. Somente educação com liberdade, mas com responsabilidade. Responsabilidade está ao lado dos direitos. Se a pessoa não tem deveres, não tem direitos. Então, a tese defendida pela amiga sobre a família é fundamental. Enquanto a família estiver enferma, a sociedade cambaleia. É isso que eu penso, e com certeza muitas mais pessoas por esse mundo fora. Oxalá que este movimento ganhe cada vez mais força e se consiga de novo implementar na maior parte das sociedades. Porque aquilo que nós sentimos hoje, esta semana que passou, tivemos cá em Portugal uma mega manifestação de repúdio às diretrizes governamentais sobre a crise, não é? E então eu olhava para aquilo, estava a ver umas imagens e pensava, mas o caminho não é este. Porque o facto de toda a gente protestar em relação a umas diretrizes governamentais, de poderes instituídos totalmente contaminados, minados, quanto a mim, englobados num poder mundial que está a ditar essas diretrizes, não é? E que não vale a pena dar-me nome, nomeá-los, mas que se nota essa força ali, a mão desses poderes. Sempre que existe oferta, tem que existir procura e vice-versa.
Se tudo aquilo que faz mal, que ainda agora falou, e muito bem, todas essas influências, as drogas nas escolas, a televisão, que tem a sua utilidade, mas que devidamente regrada, que não é, tudo isso influencia negativamente os nossos jovens e as famílias em geral, aos adultos também. Somos nós que temos que fazer a escolha, a opção. Aquilo que entra em cada lar, em cada família, não tem a ver com governos. E se cada família optar por aquilo que acha que deve ser, isso também vai ajudar a que os jovens sejam educados e criados e que se robusteçam com aquilo que é o melhor para eles em termos humanos e em termos espirituais. Porque de onde vem esta força, esta espécie de robotização que atinge os seres humanos de uma maneira tão forte e que dá a impressão que já não se conseguem libertar? Será que há esperança para o futuro, Sr. Divaldo? Há uma esperança para o futuro. A amiga tem muita razão nesta afirmação. Não adianta formarmos paredes, greves contra as autoridades, porque as autoridades são as crianças mal educadas de ontem que hoje estão no poder. E os hábitos que trouxeram do lar, agora com os interesses coletivos imediatos, a busca nem sempre digna de recursos para colocar em bancos estrangeiros e nunca os usarem, levando os países à miséria, à humanidade, à agressividade, tudo isso é resultado da má educação doméstica, porque o grande administrador veio da infância. Se ele recebeu uma orientação digna de solidariedade, ele se torna como um Gandhi ou outros. Mas se ele foi criado numa família egoísta, que cuidou dos seus interesses, agora amparado por partidos políticos em que os interesses são recíprocos e não estão preocupados com o povo, exclusivamente na hora de buscar o voto, que se tornam muito solidários, beijam crianças, abraçam todas as pessoas, e depois que assomam ao poder, desvelam aquilo que tinham ocultado e começam a estabelecer programas inviáveis. Então nós teremos que voltar ao lar, à formação estrutural da família, das responsabilidades, para podermos ter leis justas e mecanismos impeditivos de abusos como esses que estamos vivendo da crise internacional, porque ela está sob outros aspectos no mundo inteiro. E é muito natural que venhamos a ter uma reação pública, estamos todos lá a gritar, mesmo que mansamente. Mas eles continuam diferentes, porque estão muito bem. Logo que passam os momentos dolorosos, se candidatam e são novamente reeleitos, por incrível que pareça. Eu vejo no Brasil, onde a corrupção também é de grande porte, a imprensa desmoraliza-os, apresenta-os, e logo que eles se recandidatam, são eleitos com a margem impressionante de votos, por causa da ignorância popular. Então é estabelecido que, mantendo o povo na ignorância, esses poderosos estão sempre à frente do comando, conduzindo mal o rebanho para os abismos. Mas contamos com as leis de Deus. O mal não pode prevalecer por muito tempo, porque o mal é a ausência do bem. Na hora em que nós começarmos a despertar outros valores, e hoje na Terra, na visão espírita, estão reencarnados muitos espíritos nobres, missionários do bem, da caridade, da ciência, da filosofia, para mudarem este panorama do que nós chamamos mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E acreditamos que este fenômeno já se está apresentando. Nós vemos, por exemplo, a genialidade infantil. Essas crianças, hoje denominadas de índigo e cristais, portadoras de uma inteligência incomum, de habilidades dantes inimagináveis, serão os condutores do futuro. E Jesus teve a ocasião de dizer com muita beleza: vinde a mim, que eu vos conduzirei a meu Pai. Se nós o buscarmos no coração e não apenas na cerimônia religiosa, ele nos levará à plenitude, que é o Pai Celeste dentro de nós. Sim. Mencionou agora as crianças índigo cristal, que realmente são uma espécie de fenómeno dos últimos anos, e eu também penso, e muitas outras pessoas pensarão, que
eles são os que irão tomar as rédeas de um novo mundo, de uma nova forma de estar. Mas de que forma ainda é que esta sociedade, tal qual como está, os pode contaminar? Porque este poder instituído é tão forte, é tão abrangente. Mas, em realidade, todos esses que hoje estão no poder vão morrer. E as gerações sucedem-se automaticamente. Fico a pensar sobre o idealismo nazista de Hitler. Onde estão os 4 cavaleiros do Apocalipse e aquele verdadeiro Satã daqueles momentos? Qual o resultado da obra dantesca deste homem que gerou o terrorismo internacional? Foi vítima de si mesmo. Onde estão aqueles transitórios governantes do mundo que esmagaram os povos? Foram sucedidos por outras levas, mas hoje já estamos tão cansados de promessas, de hipocrisias e de mentiras, que já estamos sentindo saudade do bom, do bem proceder, da conduta honesta e do trabalho do bem. Certo dia eu perguntei ao diretor de uma rede de televisão no Brasil, por que os senhores optam pelas cenas degradantes, pela agressividade, pelo sexo corrompido e pela drogadição? Pega o jornal internacional e só tem desgraças. Será que no mundo, com 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, não aconteceu nada de bem? E ele me disse, irônica, cinicamente, Divaldo, é que isso vende. E eu digo, mas o bem também vende. Nós não compramos porque nunca aparece. Se os senhores colocassem concertos, apresentassem vidas notáveis, que existem aos milhares, se trouxessem propósitos saudáveis, a princípio haveria uma certa estranheza, mas depois todos compraríamos, isto é, assistiríamos, daríamos ibope e demonstraríamos que temos sensibilidade. Vejamos, por exemplo, a música como se corrompeu. A dança se tornou mais um exercício de agressividade. Onde está o classicismo? A dança moderna, nos seus caracteres mais avançados. Não quero tanto referir-me à música clássica, mas a uma música que dê uma mensagem, ao invés do funk, por exemplo, que é somente agressividade, indignificando a mulher, elevando-a a termos chulos. Mas por que isso? Pelos conflitos do indivíduo. Se nós substituíssemos em determinados programas, haveria participantes, haveriam clientelas e em breve optaríamos, porque teríamos a escolha, uma e outra. Mas não tendo a escolha, nós sempre vamos ligar os veículos de comunicação naquilo que apresentam. Às vezes, vou deitar-me cansado e ligo a televisão e passo 80 canais e não encontro nada que me apeteça. Porque ou é boxe, ou é futebol, ou então nós temos agora o dantesco, as cenas da depravação, sexo explícito. Tornamos-nos piores do que os animais, porque os animais exercem a função sexual para procriar. E nós deixamos de ser pessoas sexuais para ser pessoas eróticas e tão desgastadas que necessitamos de substâncias químicas para um fenômeno que deveria ser normal. E acho que ele ficou a meditar. Então, isso vai ceder lugar aos excelentes programas como este e outros que começam modestamente, insinuam-se, vão atraindo um e outro, chamando a atenção, e em breve essa corrente de ideias novas, saudáveis, tomará conta do mundo. Esperemos que sim. Divaldo, o tempo vai passando e nós estamos perfeitamente à vontade, não quero também abusar da sua gentileza. Mas há pelo menos 2 perguntinhas que eu não posso deixar de fazer. Um tema que se calhar as pessoas até vão estranhar o tema, mas eu sei que vai explicar. Reurbanização planetária, astral, o que é que significa nos tempos que correm? Os espíritos dizem, dentro daquele postulado de Jesus que está em João 12, credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Os astros que gravitam no universo não podem ser destituídos de vida. Quando falamos vida, logo pressupomos vida humana, não necessariamente. Se nós vermos, por exemplo, os vírus anaeróbicos que conseguem respirar sem oxigênio, se nós vemos os seres que vivem nas águas, nós que respiramos pelas vias aéreas,
Se não os víssemos, não acreditaríamos na sua possibilidade. Nós acreditamos que existem no universo muitas vidas, muitas expressões de vida, e que fazemos parte de um conjunto, o nosso sistema dentro de uma galáxia. A galáxia dentro do cosmos, sob a regência das forças transcendentes daquilo a que chamamos Deus. A inteligência primeira de todas as coisas e a causa primária superior. Então, se nós contribuirmos para a mudança moral do planeta terrestre, que está no sistema solar, mudaremos também do sistema solar e mudaremos este equilíbrio cósmico no qual nós nos encontramos engajados. Então, nós acreditamos que existem mundos inferiores, mundos como os nossos, e mundos superiores, a que Jesus chamava o reino dos céus. Este reino dos céus pode ser exterior ou pode ser a plenitude que está dentro dos nossos corações. Então o Espiritismo diz que este é um mundo de transição e estamos no momento de transição planetária para uma nova forma de vida mais nobre e profundamente melhor. Ou seja, também é uma reorganização interior. Sem dúvida. Muito bem. E esta é uma pergunta que, como todas elas foram naturais, espontâneas, porque não foram pensadas, mas esta eu acho que vem do meu coração, pela empatia que sinto por esta figura. E fala-nos de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito nobre que se vem reencarnando, segundo ela, desde os primórdios do cristianismo. Ela informou-me, quando eu era muito jovem, que havia conhecido Jesus pessoalmente, na condição de Joana, a mulher de Cusa, que representava César na tetrarquia da Galileia. Mais tarde, no período de Nero, ela ofereceu-se ao holocausto, deu a vida por Jesus. Reencarnou-se posteriormente na história como Clara de Assis, o anjo tutelar do Santo de Assis. Quando nós nos recordamos de São Francisco, somos tomados por uma ternura incomum. Aquele homem frágil, il trovatore de Dio, que mudou a estrutura da idade medieval, se tornou o primeiro poeta dos tempos modernos, o primeiro ecologista, o primeiro amor a enfrentar o status quo de perversidade. E Clara, a doce noivinha, que se dedica ao ministério do amor ao lado do pai Francisco. Posteriormente, ela se teria reencarnado no México como Sor Juana Inés de la Cruz, a primeira feminista das Américas, uma escritora de valores relevantes que deixou um legado literário impressionante. Por fim, ter-se reencarnado na cidade do Salvador, na Bahia, e se tornou heroína das lutas da independência. Diz-me ela que no mundo espiritual administra uma colônia de almas dedicadas ao bem e que algumas dessas almas estão reencarnadas, somos nós que nos consideramos tocados por ela, seus filhos espirituais. E através da mediunidade de que sou objeto, já escreveu 80 livros, cada vez surpreendendo-me. Imagine a senhora que há 2 anos ela disse: eu queria escrever um livro sobre a gratidão. E eu retruquei: mas minha irmã, é tão pouco que nós devemos falar sobre a gratidão. Ela disse: porque você pensa que agradecer é retribuir. Vamos escrever um livro sobre psicologia da gratidão. Escrever um livro de 212 páginas, mostrando que a gratidão é muito mais do que o ato da retribuição. A gratidão é uma atitude de louvor à vida, ao ar que respiramos, à luz do sol que nos aquece, a todas as manifestações de Deus. Eis aí a gratidão. Então, eu a tenho em um verdadeiro altar íntimo, como um ser que merece todo respeito e que inspira a prática do bem. Eu tenho 85 anos de idade e convivo com esse espírito lucidamente há mais de 65. Ela aparecia-me antes sem nome. Eu via uma luz peregrina. Eu andava e aquela luz andava, ou melhor, deslizava. Como eu não conhecia o espiritismo, eu dizia: mas que coisa peculiar. E ouvia uma voz tão dúlcida como uma canção. No ano de 1969, ela se me revelou.
Pela primeira vez, eu estava no México, proferindo conferência, e ela começou a revelar-se. E neste período, cada dia, surpreende-me pela bondade, pela beleza, pela sabedoria. Então eu gostaria de dizer aos nossos queridos amigos, rádio ouvintes da nossa ponte de palavras, que vale a pena amar. Quem ama adquiriu maturidade psicológica. Quem deseja ser amado ainda é criança maltratada, sem maturidade psicológica. Tenho aprendido com os bons espíritos, em nome de Jesus Cristo, que o objetivo essencial da vida é amar. Se alguém não nos ama, o problema é da pessoa. Quando nós não amamos, o problema é nosso. Se alguém nos persegue, pior para ele que não é feliz. Quando nós perseguimos, desditosos somos. Então, toda vez que o caro amigo rádio ouvinte estiver diante de um problema, faça-se essa pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? E tente fazer conforme ele faria. Um fecho de ouro para este nosso programa tão especial, com estas recomendações do Sr. Divaldo Franco, que gentilmente acedeu ao nosso convite, ao nosso pedido. Foi um pedido para que nos concedesse uns minutos nesta viagem tão trabalhosa que está a fazer, esta digressão por várias cidades do nosso país, enfim, a fazer o seu trabalho de peregrino, porque é um peregrino. Muito obrigada a todos por estarem connosco, pela vossa atenção. Sr. Divaldo, não sei como agradecer. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Me sinto profundamente honrado, sinceramente, pelo convite da nossa querida Maria Adelina Lopes, a quem sou muito grato. Muito obrigada. Senhores ouvintes, então, até para a semana. Obrigada.